Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo, nosso Mestre Jesus, mais um café na presença da nossa perseverança, da nossa persistência, né? Da nossa busca constante por nos aproximarmos, ter mais intimidade e proximidade com o Senhor. Graças a Deus o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? Então que a gente tenha um dia extraordinário. E hoje o Senhor quer falar para nós sobre o potencial extraordinário, né? Nós temos o potencial para o extraordinário. Vocês sabiam disso? O que é ter o potencial para o extraordinário? Nós podemos fazer com que o extraordinário aconteça na nossa vida. Basta que a gente entregue a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele vai fazer o extraordinário. Ele vai fazer o que consideramos impossível para nós e que é impossível para nós, né, humanos. Ele vai fazer o que há de melhor, né? O que há de derramar todas as suas bênçãos. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos dele. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos estar, né, inteiramente entregue ao Senhor. Tomarmos a nossa decisão, nós estamos falando tanto de decisão nos últimos dias, não é mesmo? Então nós precisamos tomar a nossa decisão de nos entregar nas mãos do Pai, entregar a nossa vida, de entregar o direcionamento, o controle, de tudo nas mãos dele, né? Deixar que ele faça o que precisa ser feito e parar de querer lutar pelos nossos braços. Quando a gente quer lutar pelos nossos braços, a gente cansa muito mais, né? Um bom dia, aproveitando aí, Tereza, você pode falar para mim se o som tá tudo bem? Tá funcionando? Esse microfone, ele tá me dando um pouquinho de trabalho. Então, nós temos que entregar, né, a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós temos que entregar o nosso viver, o nosso ser, o nosso estar, né, o nosso caminhar, o nosso falar. A gente precisa entregar tudo nas mãos dele, o nosso coração, né? Em especial, a gente precisa entregar o nosso coração, porque o Senhor, ele, como eu disse para vocês, né, eu venho dizendo sempre, o Senhor trabalha de dentro para fora. Obrigada. O Senhor trabalha de dentro para fora, o Senhor não trabalha de fora para dentro. A gente às vezes quer, a graça e a paz a todos sejam bem-vindas. A gente às vezes quer que o Senhor, né, faça tudo muito rápido, o Senhor faça tudo, né, num piscar de olhos. É possível? Sim, Ele é Deus, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente aprenda, né, que a gente esteja pronta para o que Ele tem para nos entregar, para tudo que vai acontecer na nossa vida, porque Ele quer nos usar. O Senhor quer nos usar, Ele quer através de nós fazer maravilhas na vida de outras pessoas. Só que para isso a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar moldada, forjada, né? Então é por isso que a gente passa pelas situações, por isso que a gente passa pelos desertos, por isso que a gente passa pelas forjas da vida, que doem, sim, é verdade, né? Que nos aflige, que nos atemoriza, que nos deixa, né, paralisado às vezes. Mas são esses momentos, são essas circunstâncias, é como eu falo sempre, é igual na escola, são essas matérias que vai garantir que a gente vai entrar na faculdade. Né? Por quê? Porque a gente vai aprender elas, num dia de prova, a gente vai passar por essa prova e ir para um próximo nível. De repente eu vou para um próximo nível, não é a faculdade, é uma nova série, um novo ano, um novo técnico, um novo curso, mas eu vou para um próximo nível. Só que sempre que eu preciso ir para um próximo nível, eu preciso passar por uma prova. Então é por isso que os desertos acontecem na nossa vida, né? Por isso que as dificuldades, e a gente precisa passar por essas dificuldades dando glória, porque é no deserto que a gente conhece, né? A gente tem os ensinamentos, os aprendizados, a gente planta, né? Então a gente fala assim, ó, a gente vai passando pelo deserto plantando, a gente vai passando pelas dificuldades da vida plantando. Aí a gente se pergunta, o que é que você está plantando? Você pode plantar o extraordinário, o Senhor diz que você tem potencial para o extraordinário. Nós temos potencial para o extraordinário. E o Senhor não quer nos dar pouco, não. O Senhor é o nosso Senhor, Ele é o Deus de uma vida em abundância, de vida próspera. E é essa vida que Ele quer para todos os filhos dele. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o criador de todas as coisas. Só o Senhor cria e ninguém mais. O inimigo copia, mas ele não cria. Então, a gente é filho do maior, né? Dos maiores, do rico, do único, do poderoso, do milionário, daquele que tem incontáveis
potencialidades e riquezas a seu dispor. Então Ele pode nos dar isso a todo momento. E Ele quer que a gente acesse. Nós somos filhos e os filhos, eles recebem a herança dos pais. Mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa real identidade. E a gente precisa realmente abraçar essa palavra. Nós temos potencial para o extraordinário. Em nome de Jesus. Se você não pegou seu café ainda, pega seu cafezinho, vamos tomar para que a gente esteja bem esperta para receber tudo que o Senhor tem para entregar hoje. Amém? Manda para alguém também, aproveita aí que está tomando seu café, manda para alguém que precisa entender que ela tem potencial para o extraordinário. Ele tem potencial, ele pode, porque o Senhor é com ele. Então faça isso, trabalhe para a seara do Senhor em nome de Jesus. Um bom café para você. Glória, né? E graças a Deus a gente precisa dar todos os dias, todas as manhãs. Então a gente vai fazer a nossa oração agora para a gente poder começar a fazer essa leitura e aprender um pouco mais. E o Senhor vai tocar, Ele vai responder aquela pergunta que você fez. Não sei se foi ontem, anteontem ou se você está fazendo há anos. Ele vai te explicar, Ele vai tocar no seu coração em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso coração e à nossa mesa, né? Obrigada, Senhor, por podermos tomar café todos os dias contigo. Obrigada porque o Senhor dispõe, Pai, do seu tempo precioso para estar comigo, para estar conosco, para estar com cada um na individualidade. Obrigada porque o Senhor zela pela nossa vida. O Senhor, Pai, cuida dos mínimos detalhes. Muito obrigada. Espírito Santo de Deus, nos ajude a despertar esse potencial extraordinário que nós temos, né? Nós temos potencial para o extraordinário, somos filhos do dono do mundo, né? Do Criador do mundo, e precisamos tomar posse dessa identidade em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento e sabedoria para compreender a palavra do Senhor, para compreender os testemunhos, os ensinamentos, e assim eles possam, Pai, brotar e germinar no nosso coração, crescendo, florescendo, dando bons frutos, né? E nos moldando, nos forjando, para que o Senhor possa nos usar, que nós sejamos instrumentos do Senhor nas mudanças, transformações nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. O Senhor quer fazer maravilhas através da sua vida. Isso Ele diz. Nós não estamos aqui à passagem. Nós temos missão, nós temos propósito, nós temos chamado. E uma das nossas missões aqui é expandir o reino de Deus, né? É enfatizar, exaltar a glória do Senhor Jesus. E como a gente faz isso? Através dos nossos testemunhos, através de nos deixar ser usada, através de praticar a palavra, através de deixar o Senhor ser conhecido através de nós, em nome de Jesus. Através da anulação de nós mesmos, do orgulho, de tudo que nos reveste, para que o Senhor possa resplandecer em nós, para que quando chegarmos em qualquer lugar sintam a presença do Senhor e não a nossa, para que quando chegarmos, colocarmos os nossos pés, independente de onde seja, o inimigo bata em retirada, porque ele sabe quem está conosco, ele sabe quem luta por nós, quem está à nossa frente e de quem nós somos representantes, em nome de Jesus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós somos embaixadores de Deus, em nome de Jesus. A gente precisa tomar posse dessa identidade. Embaixadores de Deus. Sim, é isso que nós somos, né? Embaixadores de Deus. E o Senhor quer nos dizer que o nosso potencial é extraordinário, né? Que nós podemos, sim, que nós podemos alcançar, sim, o extraordinário, que nós podemos ser usados, nós podemos ser veículo, né? Que vai levar a palavra do Senhor até outra pessoa que está precisando tanto. Nós podemos transformar a vida de pessoas, mas não para nós, para nosso mérito próprio. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Em Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. É o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Já pensou se Ele fizesse só o que a gente pensa? E olha que às vezes a gente pensa alto, hein? A gente sonha alto, a gente imagina alto, mas Ele ainda pode fazer muito mais. Ele pode fazer aquilo que a nossa imaginação nem sequer alcança. Olha para você ver.
Olha para você ver. Então, é muita coisa que o Senhor pode fazer, mas a gente precisa deixar, a gente precisa decidir entregar para Ele a nossa vida. E falar, Senhor, faz o que precisa ser feito, né? Faz, antes dele plantar o melhor jardim lindo e maravilhoso, ele precisa arrancar todas as ervas daninhas, ele precisa roçar, ele precisa capinar, ele precisa tirar mudas, ele precisa colocar adubo e tudo o que mais que precisa se fazer, entendeu? Então, a gente precisa ser forjada, exatamente forjada, né? É só você imaginar um carvão, olha para um carvão para você ver, pensa na sua mente agora um carvão, uma pedra preta, né? Que eu ponho lá na... A gente já pensa assim, né? Que eu ponho lá na churrasqueira. Tem outra função pro carvão na nossa vida? Não, a gente põe ele na churrasqueira. Mas pensa naquela pedra. Imagina que aquela pedra, né? Na natureza, né? Na sua existência enquanto carvão na natureza, que não é daquela mesma forma, lógico, aquele carvão é uma madeira queimada, mas é mais ou menos uma pedra daquela, com outra consistência, mas aparência muito próxima. Lá dentro tem um diamante. E só o Senhor sabe ver isso, que dentro de nós, carvões que somos, tem um diamante. E é por isso que Ele lapida, e é por isso que Ele faz tudo que é possível para lapidar. E lapidar dói, gente. Lapidar dói. Não é fácil virar diamante não, viu? Não é fácil não. Mas é glorioso quando você se torna a pedra mais preciosa que tem. A mais cara, a mais linda, a mais brilhante. A filha amada do Pai, que resplandece a glória do Pai onde quer que vai. Não tem dor que não seja superada, não tem dor que não vale a pena, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Quero lhe fazer uma pergunta. Deus já fez algo por você que superou completamente as suas expectativas? É bem provável que sim, por isso faz parte de quem Ele é, como um pai que ama surpreender seus filhos e dá seu melhor para cada um deles. O versículo que lemos fala a respeito da grandeza e do poder de Deus. Demonstra que ainda que tenhamos grandes expectativas, provavelmente elas serão inferiores ao que o Pai irá fazer. Ele executa tudo isso de acordo com o seu infinito poder que atua em nossa vida e faz muito além das medidas humanas. Com isso, entendo que em cada um de nós há um grande potencial que só vem de Deus. Jesus, em João 15,5, fala a respeito de nossa dependência dele. Ele diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso me ensina que somos incapazes de realizar qualquer coisa sem estarmos conectados a ele. Mas o fato é que quando estamos alinhados com isso, o inverso também é verdadeiro. Podemos realizar coisas extraordinárias. Seu potencial vem dele. Portanto, não se acomode e sonhe além. À medida que você se aproxima e se conecta a Deus, mais o poder dele atua em sua vida. Talvez hoje você se sinta frustrado, porque seus projetos e sonhos não foram adiante. Contudo, eu o convido a refletir. Você tem tentado com a força do seu próprio braço? Entenda. Desconectados do Pai, nos esforçaremos e não faremos absolutamente nada relevante. Todo o poder e potencial para fazer grandes coisas que possuímos vem dele. Entenda isso. Vire a chave em sua vida e Deus abrirá portas para o extraordinário. Portanto, faça o que nunca fez para viver o que nunca viveu. Essa frase parece clichê, a gente escuta tanto ela, mas ela é tão profunda. Faça o que nunca fez para viver o que você nunca viveu. É simples assim, entende? E a frase de hoje é: um conquistador tem visão porque sabe quem ele é em Deus. A palavra é dependência. Basta que a gente dependa do Senhor, que a gente dependa totalmente dele, para que a gente possa viver esse extraordinário. Aqui, né, o autor desse testemunho, ele nos chama atenção para uma questão. Para a gente poder viver esse extraordinário, para poder ver esse potencial, né, aflorar na nossa vida, a gente precisa, né, com certeza, nos alinhar com Deus, nos aproximar mais de Deus, ter mais intimidade, ter proximidade com o Senhor. É essa intimidade, essa proximidade que vai fazer você sentir, né, o potencial que você tem. Vai fazer você experimentar do potencial que você tem. Vai fazer aflorar o potencial que você tem. Porque aqui ainda diz, ó, desconectado do Pai, a gente vai se esforçar. A gente vai fazer tudo pelo nosso braço, né? Mas a gente não vai fazer nada relevante, nada extraordinário. Nada. É onde a gente diz, eu tô frustrada, eu tô cansada, eu fico remando e não saio do lugar. Eu fico, né, igual você fazer uma bicicleta,
ergométrica. Você fica ali pedalando, você pedala quilômetros, 5, 10 quilômetros, quando você desce, você está no mesmo lugar. Então é assim quando a gente trabalha e quer fazer as coisas pelos nossos braços. Quando a gente está desconectado de Deus, é exatamente dessa forma. Você vai pedalar, pedalar, pedalar. Pode ser, né? Vamos falar assim, que você andou um pedacinho. Mas não é nada extraordinário. E você pode fazer o extraordinário. Basta que você caminhe com o Senhor. Basta que você faça o que você nunca fez, para você poder viver o que você nunca viveu. Às vezes você sonha em viver coisas extraordinárias, você pede para o Pai coisas diferentes, você pede para o Pai coisas novas, você pede para o Pai que coisas, sonhos, desejos, planos, todos na sua mente que você não viveu nenhum deles ainda. Mas o que é que você está fazendo de diferente para alcançar esses planos, esses projetos, esses sonhos? Você continua fazendo a mesma coisa? O ano passou e eu não consegui realizar nada do que estava na minha lista, eu realizei pouca coisa, todo ano eu quero fazer X coisa. Mas será que você está fazendo a sua parte? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Mas o que você fez durante o ano? Você fez diferente do ano passado? Até entrei na academia, eu vou falar por mim, né? Até entrei na academia, mas eu parei. Então como é que agora eu vou cobrar o Senhor de não ter, eliminado os 10 quilos que eu queria eliminar? Pensa para você ver. Pensa. Talvez hoje você está como eu. É um testemunho pessoal. Eu estou chegando aqui em dezembro com o mesmo peso que eu estava em dezembro do ano passado. E eu queria ter eliminado, né? Eu fiz sim, os meus propósitos com Deus, eu fiz jejum, mas não é para emagrecer. É um jejum para quebrar minha carne, para enfraquecer minha carne. E a minha carne, sim, ela se tornou fraca. E o meu espírito se fortaleceu. Em muitas batalhas eu venci. Em muitas batalhas a minha alma perdeu para o meu espírito. Em nome de Jesus. Na maioria dos dias desse ano, a minha alma perdeu para o meu espírito. Quanto a isso, eu sou muito grata. Mas eu fiz diferente do ano passado. Esse ano, o que eu fiz? Eu fiz oração, eu fiz jejum, eu fiz o meu devocional, eu busquei proximidade com Deus, eu transbordei, tô aqui transbordando, me deixei ser usada, me deixe ser usada, me coloca a dispor do Senhor, faço leitura da palavra, reflito na palavra, eu fiz diferente. Eu enchi a mão, e eu poderia falar muito mais, eu fiz diferente. Graças a Deus, que é para me aproximar de Deus, né? Porque muitas vezes a gente enche a mão das coisas do mundo, para se aproximar do mundo, sabe? Então talvez, fala aí o que você fez de diferente. Eu me aproximei mais de Deus. Então disso eu sou grata. Então quando eu me aproximo de Deus, todas as outras coisas vão vir a meu favor. Então vai chegar um momento em que eu vou entender que eu já entendi, eu vou colocar em prática situações e ações diferentes que vão me fazer eliminar esses 10 quilos que eu quero. Mas enquanto eu não fizer, não vai ser só a oração que vai fazer isso, não. Não vai ser só a leitura da palavra que vai fazer isso, não. A gente tem que fazer o melhor de nós para alcançar o que a gente quer. A gente tem que fazer o diferente, né, para alcançar o extraordinário. Se hoje eu posso falar para você, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo me falou, e eu perguntava, o Senhor me respondia, eu vou dizer para você, é muito jejum, muita oração, muito devocional, muito secreto, muito joelho no chão, muito cara no pó. Quando a gente ajoelha, muita leitura da palavra. Eu fiz diferente para buscar intimidade com Deus. Então eu posso dizer para você que é possível sim. E o Senhor, Ele zela pela gente nas coisas mais simples. Olha, Ele vai respondendo coisas. Eu fui aprendendo a fazer perguntas, para o Espírito Santo. Estava fazendo uma leitura bíblica faz uns 4 dias. E eu li uma coisa que eu achei assim estranho, né? Eu não vou entrar na seara porque tem que estar no contexto que tá lendo lá. Mas eu li uma coisa que eu achei estranha. Eu falei, gente, mas não pode ser filho dessa daqui se o pai dele também era filho dessa daqui. É uma coisa desse jeito, tá? E eu falei, não pode isso. E fiquei aquilo. Eu salientei na minha Bíblia. Falei, Espírito Santo, eu não tô entendendo isso. Isso tá me incomodando. Eu preciso entender. Passou. Ontem ainda comentei com meu irmão sobre isso. Ontem durante o dia. Ontem durante o dia. Ontem à noite eu estava assistindo uma série bíblica e passou exatamente essa passagem. E aí Deus me respondeu o porquê que o que seria neto também era considerado como filho, porque que a Bíblia relatava daquela forma e tal.
sanou a minha dúvida. Parece uma bobeira, mas quando a gente duvida das coisas, a gente abre brecha para o inimigo entrar. Então o que eu fiz? A hora que eu não entendi, eu já joguei para o Senhor. Falei, Espírito Santo, me faz entender. É o que eu faço aqui nas orações, dar discernimento, dar sabedoria, dar conhecimento. Porque quando você não conhece, você começa a ter brecha na palavra, você começa a falar, será? Será que aconteceu assim? Ah, será que aconteceu assim? É aí que o inimigo entra. Então, na nossa vida não é diferente. Você precisa fechar todas as brechas da sua vida. Você tem que falar para o Espírito Santo, me ajuda a entender, fecha todas as brechas, não deixa o inimigo entrar, em nome de Jesus, porque é nas brechas que o inimigo entra, né? E as brechas te impedem de enxergar o potencial extraordinário que você tem, porque as brechas traz a dúvida, né? E aí, a partir do momento que você duvida, você não usufrui do potencial extraordinário que você tem, né? Bom dia, sejam bem-vindas, senta à nossa mesa, o Senhor já é conosco. Então, a gente precisa colocar isso na nossa vida. A gente precisa entender que são as brechas, são o fazer sempre a mesma coisa que nos impede de enxergar o potencial extraordinário que nós temos, né? E a nossa leitura hoje é Gênesis 41. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar em Gênesis 41, continuação da história de José. Essa história fascinante, que eu tenho paixão por ela, que ela nos ensina tanto, e ela chegou no seu momento maior, né? Ela é extraordinária, e eu já refleti sobre ela hoje, já assisti essa série, já li em outras ocasiões. Eu adoro essa passagem de José, né? Eu adoro. Então vamos aprender um pouco mais com a vida de José, tá? Abre aí a sua Bíblia em Gênesis 41. Deus não se esqueceu de José. E Deus pede para te dizer que Ele não se esqueceu da Rose, da Cleusa, da Dayana, da Terezinha. Ele não se esqueceu de nenhuma de nós, da Fabiana, de ninguém. Ele não se esqueceu, tá? 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejavam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do rio Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurada à minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho parecia-me estar em pé na margem do Nilo, eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas.
Mesmo depois que as devoraram, não demonstraram qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras, que sobem em seguida, simbolizam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental, é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E conclui José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários superiores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Agora começa, né? José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou que as vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua 2ª carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim, José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Os filhos de José. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés,
esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia serestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Nesse momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Amém? Gente, olha que extraordinário isso, né? Aqui, ó, nessa história toda tem um paralelismo, né? Uma comparação bem estreita mesmo entre a figura de José e a de Jesus, né? Em Jó 6. A fome levou o povo a buscar alívio e solução em José, também a humanidade, de modo geral, em qualquer época da história, especialmente em nossos dias, necessita do verdadeiro pão do céu. Que é o único e poderoso antídoto contra a inexplorável e eterna morte espiritual. A provisão divina é mais do que suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades vitais. E quando nossa condição de compra chega ao limite ou inexiste, o Senhor aceita e recebe as nossas próprias pessoas, pois o que Ele realmente deseja é o nosso coração. O Senhor deseja somente o nosso coração. É o que Ele quer. E Ele tinha isso em José, né? Então Ele mostrou todo o potencial de José, porque José sempre, mesmo preso, né, ele exaltava o Senhor, ele adorava o Senhor e ele atribuía tudo o que acontecia na vida dele ao Senhor. Essa história, ela merece ser lida, relida, refletida, porque veja bem, quem diria que aquele menino que foi jogado na cisterna, no poço, tinha potencial para ser governador do Egito, a terra mais poderosa no mundo naquela época. E José, ele nos dá uma grande lição, além da fé, né? Da certeza de que Deus faria diferente, que Deus o enxergaria. E perceba que do copeiro ter saído da prisão até ele lembrar de José, passaram-se 2 anos. Mas de José jogado no poço, escravo, preso, até chegar ao faraó, passaram muito mais anos. Então, eu quero dizer para você que Deus faz infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente imagina, mas Ele faz no tempo dele, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas aqui a gente tem uma grande... várias lições, né? Em cada versículo que a gente vai lendo aqui, a gente tem lições extraordinárias, né? Mas a gente vê que o fato de José não se abalar mediante a tudo que ele passou e ele continuar a glorificar esse Deus, engrandecer esse Deus, é a maior lição para nós. Porque a gente, quando começa a passar por uma dificuldade, às vezes a gente começa a questionar Deus. A gente começa a ficar revoltado com Deus, a reclamar de Deus, a reclamar das ações de Deus. A gente não suporta uma perda de emprego. Agora imagina José, que passou por toda essa injustiça, mas ele foi elevado governador. E o Senhor quer elevar você, governadora. Eu não sei na sua vida, eu sei que da sua vida, mas também de fazer de você, né, um grande líder, né? E aqui você vê que José, ele só estava abaixo do faraó. E foi o próprio faraó que o reconheceu assim. Então, se você crê em Deus, Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Se você dá glórias e glorifica o Senhor, mesmo no seu deserto, aquele que poderia, né, na qual você está preso hoje, nas masmorras dele, na prisão dele, amanhã vai te exaltar e te dar o cargo de governador, te colocando na liderança. Mas José deu uma lição aqui. Quando ele fala para o faraó do problema que vai acontecer, ele também dá a solução. Em momento nenhum ele diz que ele é a solução. Ele diz que a solução é colocar uma pessoa que vá administrar tudo aquilo. Então, quando você tiver um problema, relatar o problema para alguém, eu sempre fiz isso no meu trabalho. Onde se quer que eu trabalhei, por onde eu passei. Quando eu pontuo um problema para alguém, eu já
falo de uma solução, você vai ser acatada? Aí já não cabe a mim. Mas a minha parte, porque o faraó podia ter falado aqui pra ele, não, você não sabe de nada. Já interpretou meu sonho, ó, tá livre. Né? Por mais que pudesse dizer pra ele, tá livre, vai viver, vai voltar pra tua família, ponto. E acabado ali. Mas o faraó acatou o que José disse, né? E aí, então, é por isso que teve todas as bênçãos, né? E se tornou cada vez mais rico, porque ele, além de ele ser o único que tinha alimento, ele vendia esse alimento. Então, a gente vai ver ao longo da história que os recursos das pessoas foram acabando, de tanto dar recurso, né? Em troca do alimento, em comprar mesmo o alimento. Então, o Egito foi ficando cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. Né? Por causa dessa decisão, o faraó não ficou com medo de José se sobressair, não ficou com medo de José ser um hebreu. O faraó não pensou que José era um hebreu e ia liderar no Egito. Não, ele não fez isso. Então, quando a gente leva o problema para alguém, seja no nosso trabalho, de qualquer forma, onde for, a gente precisa levar uma solução também. Porque às vezes o outro está tão imerso numa situação que ele não consegue enxergar a solução. Então, quando seja você, né, o decifrador do problema, mas também aquele que leva a solução. Né? O discípulo de Cristo, ele leva a solução para as pessoas. Ele não só aponta, ele não só critica, ele leva a solução. Então, que você comece a pedir ao Senhor que você seja essa pessoa, o solucionador, né? Aquele que tem a solução mediante as dificuldades. Que jamais você se atenha apenas a desvendar os problemas, né? A decifrar os problemas. Que você seja também o solucionador, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer de você. É uma grande lição também que eu aprendo com José e tantas outras mais. Aqui a gente poderia ficar falando aqui um bom tempo só dessa passagem de José, só dessas lições que José nos ensina, a história de José. E o Senhor, olha como José sofreu, hein? Será que você já sofreu igual José? Então a gente precisa aprender a agradecer por todas as dificuldades, passar por elas dando glória, deixar-nos ser forjadas, porque Deus vai nos usar para poder transformar outras vidas, para poder curar. E a gente precisa ser curado para curar, porque quem não é curado não cura, machuca mais. Então que nós sejamos curados para curar em nome de Jesus, para que o potencial possa aflorar, esse potencial que o Senhor tem para nós, né? Que todos nós temos esse potencial. Não é mérito de unicamente de uma pessoa só. Todos nós temos o potencial que vem de Deus, mas esse potencial precisa ser aflorado. E para ele aflorar, nós temos que nos aproximar mais de Deus, em nome de Jesus. Fecha seus olhos e vamos agradecer por esse dia, por essa manhã de ensino maravilhoso e que a gente coloque em prática, né, esses ensinamentos. É um dos princípios, porque não adianta você guardar só para si. A gente começa a ter obesidade espiritual, sabe? A gente vai aprendendo, mas a gente não solta, a gente não transborda, e aí aquilo vai dando obesidade. Nada que é demais é bom, né? Então tudo precisa ser em equilíbrio. Comprou uma roupa, doa uma roupa. Recebeu um ensinamento, doa o ensinamento. É assim que se faz, em nome de Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada por tanto ensinamento, obrigada por tanto cuidado, obrigada por tanto zelo, obrigada por responder às nossas mais íntimas perguntas, por sanar as nossas dúvidas, por nos encher da sua presença todas as manhãs, por estar conosco nesta mesa, Pai. Obrigado porque o Senhor continuará com cada um de nós na individualidade. Obrigado porque o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para nos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos cada dia mais, Senhor, termos intimidade e proximidade contigo, para que o potencial de Deus, o potencial divino, o potencial do Senhor seja aflorado em nós, em nome de Jesus. Que hoje, Pai, ainda hoje, Pai, o Senhor nos use para levar a sua palavra a sequer uma pessoa que passe por nós, pelo nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. Que você tenha um dia em que você exalte o nosso Deus, que você exale o perfume de Cristo aonde quer que você vá. Que onde você colocar os seus pés, o Espírito Santo coloque o seu chão, mas que o Senhor só te deixe ir, só me deixe ir aonde Ele for, conosco e à nossa frente. Como Ele fez com Moisés, que Ele seja a nossa coluna de fumaça durante o dia e a nossa coluna de fogo durante a noite, para que não nos percamos jamais, em nome de Jesus. Eu te espero amanhã, aqui às 6h01, nosso café, nossa mesa na presença do Senhor. Você é bem-vindo aqui, seus convidados também são bem-vindos. Seja você um trabalhador da seara do Senhor e expanda o reino de Deus. O Senhor te espera agora, só Ele, para que você possa rasgar o seu coração. Então seja bem mimado, bem mimada e conta tudo para o seu Pai.
Amém? Até amanhã. Eu espero vocês. Um grande abraço.